Boa noite, família Paulo de Tarso. Estamos mais uma vez reunidos para assistirmos uma palestra. Felizes porque teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita através dos ensinamentos que serão ministrados pela nossa companheira da noite de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor Paulo de Tarso, agradecemos a todos vocês que estão se colocando para assistir essa palestra em suas residências e que possamos usufruir desses ensinamentos. Lembramos que os motivos da felicidade, eles vão modificando com o tempo. Em épocas passadas, nós estávamos reunidos em lugares externos, estávamos saindo de casa, estávamos buscando alguma atividade para nos sentirmos felizes. E hoje, estamos dentro das nossas casas, buscando o aprendizado da doutrina espírita através de uma palestra. Da mesma forma, buscando estarmos felizes. Então, possamos aproveitar a atividade dessa noite e alcançarmos um pouco mais de conhecimento dessa doutrina. Nós temos alguns avisos, precisamos de cestas básicas, a quantidade de pessoas ainda necessitada, principalmente com relação à pandemia, estamos com essa necessidade. Quem tiver condições de nos doar uma cesta básica, ótimo. Quem não puder, doe 1 quilo de alimento não perecível, porque dessa forma serão montadas as cestas. Muitas famílias precisando e, como todos sabem, a fome não pode esperar. Quem tiver interessado, procurar a Rita ou a Cleusa. Nós estamos ainda com o quadro de sócios aberto, e quem quiser participar é só procurar as duas que elas darão as informações adequadas. A obra continua em andamento, de uma forma mais vagarosa, mas está sempre precisando de algum auxílio. Nesse caso, a pessoa mais indicada é o Bento para dar as informações. No dia 10 de abril nós teremos o nosso almoço. Então, já podem procurar a Rita para verificar a forma de conseguir participar do almoço também. O nosso bazar está sempre precisando não só de doações, mas também de doação de tempo. Pessoas que queiram colaborar no trabalho. Bom, para dar início à atividade da noite de hoje, nós teremos a página inicial com a nossa companheira Rita, a prece com o nosso companheiro Mateus. E em seguida, teremos a palestra com a Ana Santos, que falará Era uma vez uma rainha. Uma boa noite a todos. Aproveitemos a palestra da noite de hoje. Boa noite, queridos amigos. A página de hoje é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 128. É porque ignoram. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Esta passagem foi dita por Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Trata-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias
para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum de desequilíbrio, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos nesse momento, todos juntos, elevar o pensamento a Jesus, agradecer a Ele essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para assistir mais uma palestra virtual. Vamos rogar as bênçãos de Jesus para nossa irmã Ana, que ela seja amparada nesse momento, assistida pelos bons espíritos, e que o conteúdo que ela irá nos trazer, que possamos vivenciar no nosso dia a dia esse evangelho de amor. Obrigado, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, muito bom estar com vocês aqui nessa noite, nessa casa que tão carinhosamente me recebe, esse pessoal que eu gosto tanto, esse povo que eu gosto tanto, agradecendo a Glória, agradecendo a equipe, agradecendo a diretoria, que confia em mim tanto assim, que me chama para fazer uma palestra, né? Fico muito feliz de poder conversar com vocês coisas que tocam a minha alma, tocam o meu coração e que eu possa tocar o de vocês também. Hoje nós vamos falar sobre uma rainha. Vamos contar uma história como se fosse lá daquele nosso tempo de infância, que a gente sentava ao redor do fogão, ou então nas cadeiras lá na calçada, e os adultos contavam as histórias para a gente. Então vamos nos reportar esse tempo gostoso e escutar essa história. Era uma vez uma rainha chamada Malika, e ela era uma rainha indiana, muçulmana, criada com muito luxo, com muitos criados, com muitas damas de companhia, e na religião muçulmana. Ela cresceu cercada de luxos, de riquezas, e em um castelo maravilhoso, lindo, que tinha tudo para ela. Só que ela, como a religião dela mandava, ela ficava reclusa em um lugar desse castelo chamado Zenana. Nesse lugar chamado Zenana, não podia entrar homem nenhum. Os homens que entravam ali somente era o marido dela, filhos ou pais. E aí, Malika cresceu desse jeito, com todo o luxo, com toda a pompa. Conforme a religião muçulmana pregava naquela época, imagino que até hoje, ela não podia deixar que ninguém visse o rosto dela. Ela se cobria com um véu, né? Ninguém podia falar com ela. Como que ela fazia? Quando recebia visita, que era muito raro, as pessoas vinham falar com ela, ela toda coberta, ninguém podia olhar, mesmo ela coberta, ninguém podia olhar para ela, ninguém podia vê-la, a imagem dela, mesmo ela toda coberta. Ninguém podia
falar com ela. Então, as pessoas falavam com uma moça, uma dama de companhia, essa dama falava com ela mandava resposta por essa pessoa que falava com quem estava visitando. Tudo isso porque a própria religião dela assim falava, assim queria, né? O marido de Málica, ele era chamado Marajá. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Marajá. Marajá, Nababo, vinham lá daquele tempo da Índia. Eram as pessoas muito ricas, eram reis, eram pessoas da realeza. O marido dela, ele administrava esse reino que eles moravam, que era um deles, mas assim, com muito desatento, muito sem controle, não ligava para o pessoal, para o povo, não estava nem aí, estava nem. E o que ele queria mesmo era ficar nos prazeres deles, assim, de música, dança, poesia. Ele estava em outro mundo. O reino e a pobreza, a vida das pessoas não interessava. Ele morando nesse palácio com Málica, a Málica era top de linha, era a rainha-mãe. E a rainha-mãe, naquele tempo, ela era tremendamente poderosa politicamente. Ela era a primeira da linha, só que não era a única. Ele tinha mais 148 esposas, acreditem se quiser. 148 esposas e 40 filhos. Esse era o marido da Málica. Mas isso era comum naquela época, né? Era comum. Então, nessa época, as Índias, né? A Índia, ela era muito cobiçada pela Europa, porque a Índia tinha muitos recursos naturais. E a Europa, os países da Europa, começaram a brigar entre si para poder colonizar a Índia, igual Portugal fez conosco. Então, o que eles queriam? Eles queriam pegar os recursos naturais da Índia, levar para a Europa, para a mesa deles, né, para os prazeres deles, fazendo a Índia como Portugal fez conosco, né? Uma colônia. E o que tinha lá que interessava tanto assim? Hoje, coisas para nós muito comuns, mas para eles era muito raro e custava muito caro. Sabe o que era? Era o cravo da Índia, a canela, o açafrão, o anis, o curry, a pimenta do reino, coisas que hoje é muito comum, mas que naquela época era muito cara, muito caro. Então a Europa toda estava ali naquele rebuliço querendo pegar a Índia como para colonizar. As duas nações que mais brigavam para isso era a França e Inglaterra, né? Quem ganhou? Inglaterra. E aí a Inglaterra pegou, fez um monopólio de comércio dessas especiarias, ela monopolizou através de uma companhia que ela criou. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, a Companhia das Índias Orientais. Essas especiarias que eu falei, a canela, o cravo e tudo, elas não serviam somente para a mesa, não, para comida, para fazer banquetes e tudo. Elas serviam também para fazer perfumes. Então, tinha um comércio poderoso aí, né? Principalmente a França. Por isso que a França queria ganhar essa corrida da Inglaterra. Mas quem ganhou foi a Inglaterra. E o que aconteceu? Esse rei, marido da Málica, né, que era totalmente desatento, não queria saber de nada, fez um trato com a Companhia das Índias e cedeu grande parte do território do reino.
cedeu muito, mas muita coisa. E pegou toda a família real, a Málica com os filhos, as 148 esposas e os filhos e mais eles, e se mudaram para Calcutá e deixaram aquele reino na mão dos britânicos. Bom, a Companhia das Índias tomou conta, né? Lógico, e aquele comércio cresceu cada vez mais. A Inglaterra mandou um residente ficar lá, tomando conta da colônia, igual tinha aqui mesmo também em Portugal, e a companhia começou a recrutar tropas para que ela pudesse ficar mais segura mesmo lá dentro da Índia. Só que a Companhia das Índias começou a pegar nativos para serem os paramilitares, o que seria para nós hoje as milícias, né? Os paramilitares. E esses paramilitares eram indianos, o salário deles era maior do que os salários dos britânicos e eles eram chamados de cipaios. Bom, até aí estava tudo correndo bem, o comércio corria bem, o comércio da Inglaterra estava indo de vento em popa, muito dinheiro, né? A Companhia das Índias dominou completamente, né, militarmente, todo o continente indiano, porém, ela começou a pensar, planejar e atuar. Ela fez uma besteira grande. A Companhia das Índias resolveu intervir nos costumes locais, nos usos locais. Lembrem que lá eles eram muçulmanos, né? E a Companhia das Índias resolveu que tinha que impor o cristianismo. E aí o negócio não ficou bom. Não ficou bom de jeito nenhum. Os cipaios, que eram em número muito maior do que os britânicos, eles se revoltaram e aconteceu ali o que a história chama a revolta dos cipaios. Os cipaios saíram matando todos os britânicos, todos os ocidentais que eles viram, inclusive mulheres e crianças. Foi uma matança, mas um negócio muito grande. E expulsaram os britânicos, a Companhia das Índias, lá daquele reino que era da Málica. E o que eles fizeram? Chamaram o filho da Málica para ser o rei, lá desse lugar que já era antigamente o reino da Málica. E o menino, com 14 anos, ele assumiu como rei. Mas, lógico, que a Inglaterra não ficou parada, né? Lógico. A Inglaterra se armou, voltou e acabou. Depois de 18 meses, esse filho da Málica, ele foi rei por 18 meses. Até que a Inglaterra voltou, esmagou todos os rebeliões, pegou todo mundo, pegou de volta a Índia, né? E aqueles os reis, os marajás, os nababos e mais o filho da Málica foram tudo exilados, deportados lá para o Nepal. E a Málica entrou numa depressão, numa tristeza muito grande. E ela não sabia mais o que fazer. E ela ficou inconformada, porque na cabeça da Málica, como todo mundo, só os criados serviam a Málica de joelhos. O sangue da Málica não podia se misturar de maneira nenhuma com o das outras pessoas, porque era considerado o sangue vindo dos deuses. A Málica, ela se via e se considerava, e a religião dela e o reino dela também, que ela era descendente direta da divindade. Então, como
como que ela ia aceitar que o filho dela, o sangue dela, tivesse sido deportado para o Nepal, iria viver como? Sem nenhum reino, sem nenhum luxo, sem nenhuma joia. E a Malika começou a pensar no que ela ia fazer. O que ela fez? Ela mandou arrumar um navio, encheu esse navio de joias, de prataria, de tecidos, de tudo de bom, com muitos servos, claro, porque tinha que servi-la, e todos serviam a Malika de joelho, né? Tecidos preciosos, títulos, estátuas, tudo que ela pôde de bom, de luxo, ela botou nesse navio e partiu para a Inglaterra. E ela resolveu falar com a Rainha Vitória, que naquela época era a Rainha Vitória, lá na Inglaterra, de rainha para rainha. De rainha, ela falou, não, eu vou lá. Mas também, né, qual é a mãe que não sai para defender um filho, né? Lógico, ela foi pelos motivos dela, mas todas as mães têm os seus motivos. Partiu a Malika nesse navio, imagina a distância da Índia até a Inglaterra, né? Como que demorava isso naquela época. Partiu a Malika. Quando ela chegou lá na Inglaterra, ela foi recebida com todas as pompas, com tudo que ela tinha direito, né? A Rainha Vitória recebeu muito bem. Só que a Malika não contava com uma coisa. A rainha, né, o reinado da Inglaterra, a realeza, não mandava nada. Era uma monarquia constitucional. Então, ela não tinha poderes nenhum, a Rainha Vitória não tinha poderes nenhum para intervir nesse caso. Não tinha. Mas a Malika não se abateu, não. Resolveu ficar lá e começou nas negociações com quem podia, com quem não podia, com a rainha, e ficou nessas negociações por um ano. Um ano, a Malika tentando resolver com a Rainha Vitória para o filho dela voltar a ser rei, que o filho dela não podia ficar daquele jeito. Bom, passou um ano, a Malika viu que não ia ter jeito, né? Porque os britânicos também sabem ser cabeça dura, né? Quando quer dizer não, diz não e acabou. E foi não para Malika. Isso abateu muito essa rainha. Ela arrumou de novo o navio e resolveu, em 1858, voltar para a Índia. De mãos vazias, né? Porque não iria resolver nada. Ela ia chegar lá, politicamente, o país dela ia continuar na mesma, o filho dela ia continuar deportado, não tinha mais o que fazer. A Malika embarcou nesse navio e na primeira parada, na primeira escala desse navio, era na França. E a Malika morreu. Morreu. Uns dizem que de cólera, que era uma doença que tinha muito na época. Outros dizem que depressão. Ela tinha 58 anos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Lembrem que eu falei que a Inglaterra e a França, os dois eram acho que tinham mais gana de colonizar a Índia, né? Aonde que a Malika foi morrer? Na França. E o que o governo francês fez naquela época? Para provocar a Inglaterra, o governo fez um funeral estrondoso para Malika, sabe? Estrondoso. Aquele cortejo assim deslumbrante, andando por todas as ruas. Antes de enterrar, andou com a Malika naquele cortejo por todas as ruas de Paris, botando
as pessoas para a rua, todo mundo foi à rua para ver aquele cortejo da Málica, e notícias bombando para todo lado, porque a França queria que essas notícias chegassem na Inglaterra, só para provocar, né? Tá vendo? A rainha veio morrer aqui. E para coroar todo esse cortejo fúnebre, fizeram um mausoléu muito grande, muito bonito para Málica, e a Málica foi enterrada em Paris. E o navio dela foi embora e a Málica morreu lá em Paris. Essa foi a primeira parte da história. Agora nós vamos para os slides que eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades. Nós vamos ver nesses slides como que as coisas aconteceram. Na verdade, essa é uma história real. A rainha Málica realmente existiu. Pode botar os slides, Matheus. Ela realmente existiu. Ela realmente morava na Índia. Toda essa história, ela é real. Então, quando aconteceu o cortejo e o enterro da Málica, lá em Paris, aonde que ela foi enterrada? Vocês não sabem, mas poderiam até pensar, né? Ela foi enterrada no cemitério do Père Lachaise, aonde está enterrado quem? Allan Kardec. Lógico que ela morreu antes de Allan Kardec. E alguns metros da tumba de Allan Kardec que ela está enterrada, que foi feito lá um mausoléu. Então, nós vamos ver os retratos da Málica, do marido dela, aquele rei que tinha 148 esposas e 40 filhos, e vamos ver quem foi, qual é a fisionomia dessa pessoa na realidade. Então, agora nós vamos conhecer um pouco melhor da rainha Málica para vocês verem o que era, como ela era na realidade. Então, nós estamos vendo aí uma foto que às vezes aparece na internet como a rainha Málica. Então, troca aí, Matheus. Vamos ver como é que ela era. Então, à esquerda, vocês estão vendo a Málica. Então, parece uma criança, né? Mas olha a pose dessa menina, dessa rainha. E à direita, nós temos ali o marido da Málica, a Málica e seus filhos, né? Não vieram os 148, eu não achei. Então, quem era a Málica? A rainha de Oude. E está lá no nosso livro, O Céu e o Inferno. Então, a Málica realmente existiu e era a rainha de Oude. Pode passar, Matheus. Bom, eu falei para vocês que as pessoas não podiam ver a Málica, todo mundo tinha que passar por ela com os olhos baixos e não podia tocar, não podia ver, nada disso. Tinha outro porém. As pessoas, né, as raras pessoas que ela atendia por visita, tinha que chamá-la pelo nome completo, que é esse aí, ó. Janabi, Alia, Málica, nossa, é muito difícil. Ishikishwar, Kanum, Mukhtar, Alia, Fakurs, Zamani, Nawab, Tajara, Begum, Saíba. Olha só. Se alguém esquecesse um nome desse, ela mandava cortar a cabeça. Se alguém gaguejasse como eu, estava morta. Tá? Então, não podia nem esquecer nenhum nome e nem gaguejar. Imagine uma coisa dessa. Então, olha,
cada pedacinho desse nome, o primeiro significa Sua Alteza Real, Janab Alia. Malika é o termo árabe para rainha. Kanum é o feminino de Kan, lá um título mongol. Esse nome que é mais difícil significa glória da sua época. Nawab e Begum, juntos, em um mesmo título, é a identificação de uma esposa de realeza. E a Malika, ela era a rainha-mãe, né? Poderosa, poderosa. E Tajara quer dizer ornamento da coroa. Então, tinha que falar tudo isso, que são os títulos dela, e ela fazia questão. Todo mundo da realeza fazia. Pode passar, Mateus. Aqui, no mapa da esquerda, era o mapa antigo, aonde era Old, na época que a Inglaterra tinha colonizado. Lá em cima, perto do Nepal. Hoje, aquele reino, lá que no mapa da direita, o reino dela, hoje é a cidade, é o estado, né, de Lucknow, que é lá no norte da Índia, no mesmo local, né, que lá perto do Nepal. Então, por aí vocês notam como que foi mais fácil para a Inglaterra mandar o filho da Malika para o Nepal, que estava quase que na divisa. Pode ir, Mateus. Essa é uma foto de 1888, no castelo lá em Lucknow, na Índia, que dizem que era o castelo da Malika. Pela data, 1858, pode até realmente ser. Então, vê como era uma coisa imponente, né? O castelo lá, e ela ficava em uma ala dessa que chamava Zenana, aonde o homem não entrava. Pode passar, Mateus. Esses são os cipaios. Na esquerda, os cipaios com os uniformes da Companhia das Índias, né? E na direita, a revolta dos cipaios, eles matando o pessoal todo, todos os britânicos. Foi assim uma revolta muito, muito sangrenta. Então, acabaram nessa época os cipaios, eles ganharam essa revolta, mas depois de 18 meses, tudo retomou. Lembrando que esses 18 meses, quem reinava era o filho da Malika. Cipaios, depois disso, não teve mais, porque a Companhia das Índias não quis mais. Pode passar. Bom, a Índia, ela ficou 89 anos sob o domínio da Inglaterra, até 2 anos após o final da Segunda Guerra, em 1947, que uma pessoa muito especial, Mahatma Gandhi, muito especial, conseguiu a independência da Índia sem um tiro sequer, sem nenhuma violência. Foi de uma forma totalmente pacífica, uma resistência totalmente pacífica. Dobraram a resistência dos britânicos e proclamaram a independência da Índia, como nós sabemos hoje. Então, imagina que depois daquela confusão toda, 89 anos de colonialismo, vem uma pessoa totalmente pacífica, totalmente na paz, totalmente na conversa, e resolve um problema que muita gente queria que fosse por guerra. Esse foi Mahatma Gandhi. Pode passar. Bom, à esquerda, o túmulo da Malika, como era quando a França fez, depois daquele cortejo, ficou aquele monumento imenso. E à direita,
é o que nós vemos hoje, lá no cemitério Père Lachaise, onde está o túmulo também de Kardec. Então, toda aquela imponência também foi por terra, porque a França não estava interessada, e não interessava a França manter esse monumento em pé. A França simplesmente largou para lá, porque o que ela queria não era fazer as honras da Málica. O que ela queria era provocar a Inglaterra, a rainha de Oude. Para a França, nada significava. Então, ficou somente aquela plaquinha lá, mostrando que ali foi enterrada a rainha de Oude. Pode passar, Matheus. Bom, agora vem a terceira parte, que a Málica morreu, a rainha de Oude morreu, e ela foi invocada por Allan Kardec. Agora vamos ver, depois de morta, como que essa rainha ela veio, o que ela mostrou para a gente. Então, isso que eu contei para vocês está na Revista Espírita, de agosto de 2005, e as outras, a guerra, a Companhia das Índias, o marido da Málica, tudo isso é história que os livros contam mesmo, de verdade. Pode passar, Matheus. A Málica, então, pode tirar. Se quiser deixar até a rainha, você quem sabe, mas vamos deixar. Então, Kardec, o que Kardec fez? Chamou, invocou a Málica, a rainha de Oude. Na verdade, ele não chamou a Málica. Eu, que sou uma pessoa assim, muito rude, chamo a rainha de Málica. Mas não, ele chamou a rainha de Oude. E foi permitido pelo Pai do Céu que ela viesse dar o testemunho. E vocês, quem tiver a curiosidade de ir lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, a parte dos espíritos sofredores, ou dos espíritos endurecidos, vão ver que a história da Málica, ela mostra que a Málica, mesmo após a sua morte, ela conservou a sua arrogância, o seu egoísmo, a sua vaidade, de um nível muito, muito elevado. Então, quando ela foi chamada, né? Quando ela foi invocada, nada podia satisfazer, nada parecia. Ela estava toda mal-humorada, toda assim, desprezando as pessoas, né? Ela veio dessa maneira. A morte parecia que não tinha refletido nada na atitude dela. Ela se encontrava da mesma maneira de quando ela foi. A gente deduz isso pelas respostas das perguntas que o Kardec faz. Então, o Kardec pergunta, uma das perguntas do Kardec é assim, perguntando para ela se ela gostou daquele funeral, né, que a França fez para ela, com aquela pompa toda. Aí a resposta dela: não foi grande coisa. Eu era rainha e nem todos se curvaram para mim. Então, ela mesmo lá morta no caixão, ela queria que todo mundo se curvasse para ela. Imagina, a França lá, a Paris inteira, se curvando na hora que passasse o cortejo dela. Então, a gente já nota aí a vaidade, né? Que ela ainda conservava após a morte. Quando Kardec pergunta sobre a exclusividade da realeza, né, que naquela época havia, ela diz o seguinte: meu sangue não pode se misturar com o sangue do povo. Eu sou rainha, eu sou o máximo, né? Eu sou o top das galáxias. Então, meu sangue não pode se misturar. Na cabeça dela, ela era realmente descendente lá dos deuses. Kardec continua
né? E ela solta uma terrível. Kardec faz uma pergunta, né, sobre o seu apego às paixões materiais, porque ela continuava querendo as joias dela, querendo todas as coisas que ela tinha, né? Então, Kardec pergunta a ela sobre o apego das coisas materiais. E ela lança uma resposta com assim um desprezo, uma coisa forte, desprezando Jesus. Ela diz assim: o filho do carpinteiro não é digno de ocupar meu pensamento. Imagina, ela pensar dessa maneira de um ser tão grandioso. O que demonstra aí? Que na cabeça dela, na forma dela pensar, na ilusão que ela estava, ela ainda tinha os títulos da terra e ela, por ter aqueles títulos que ela deixou lá na terra, ela era maior que Jesus. Ela não passou a perceber que ela estava num plano onde dinheiro, joias, títulos não contava. O que contava era a autoridade moral. Ela não conseguia nem perceber isso. E pior, ela era muçulmana e ela achava que a classe social dela estava além de Jesus, mas além de Deus também. Então, ela disse que Deus, eu sou bastante poderosa para que eu me ocupe de Deus. Então, quer dizer, eu estou muito acima de Deus. Deus, quem é Deus? Então, a cegueira dela era grande demais, muito grande. E nem Maomé, que era da religião dela, ela não popou, não. Ela disse que Maomé, esse aí nem filho de rei ele é. Quer dizer, eu sou o máximo, eu sou a melhor, eu sou a rainha de Oude. Olha que espírito endurecido. Kardec ainda insistiu. Aí falou assim: olha só, o que você diz das mulheres ocidentais agora, as conquistas das mulheres ocidentais? E ela virou, falou assim: que me importa as mulheres? Se você estivesse falando de rainha, aí você teria minha atenção. As mulheres? Que me importa as mulheres? Então ela tinha muito desprezo por todos, por todos. Bom, entendendo que ela era a rainha-mãe e que ela tinha um poder político tremendo na Terra, ela ainda se sai com essa, ainda, ela achando que esse poder político que ela tinha na Terra, ela estava tendo lá, né? Ela falou: meu sangue reinará por certo, como é digno disso. Quer dizer, ela achava que o sangue dela iria continuar naquela realeza e por muitos e muitos anos. Aconteceu? Não. Há muitos anos a Índia não tem realeza, não tem o reinado, né? Há muitos anos. Cadê descendentes de Malika? Cadê descendentes da rainha Old? E tem mais, ela ainda queria que todo mundo ajoelhasse para ela. Lá na eternidade, lá na espiritualidade, as pessoas tinham que se ajoelhar para ela, porque ela era rainha. Eu até imagino aquele pessoal lá dando boas gargalhadas para ela, né? Porque ela não podia mandar cortar a cabeça, porque todo mundo estava morto. O pessoal estava nem aí para ela, nem aí. E aí a Malika, coitada, a rainha de Oude, estava lá naquele momento, endurecida daquele jeito, mas Deus, na sua misericórdia, mesmo ela desprezando Deus, desprezando o filho dele, Jesus, desprezando todos, Deus concedeu a ela a graça de vir conversar com Kardec. Kardec não conseguiu grande coisa, acredito, né? Hoje nós não sabemos aonde a rainha de Oude está, mas sabemos que foi dada a ela pelo menos uma oportunidade que está registrada
lá no livro Céu e Inferno. Deus queira que em algum momento essa oportunidade tenha clareado aquele espírito tão endurecido. E quais as lições que nós, hoje, em 2021, tiramos com a história da Rainha de Oude? O que nós podemos pensar, refletir, trazer para a nossa vida e melhorar a nossa existência e melhorar a nossa existência espiritual, o nosso desenvolvimento? O que a gente pode pensar a respeito dessa história, que acaba sendo trágica, né? Nós podemos pensar que a Rainha de Oude, mesmo após morta, ela conservou todas as suas ideias terrestres, todos os seus sentimentos terrestres, toda a ilusão das suas posses terrestres, com toda a força que ela tinha. Ela conservou o orgulho, a arrogância, a sua vaidade. Ela conservou tudo isso, mesmo após morta, mesmo tendo a ilusão e sabendo que ela deve estar muito frustrada depois de saber que nada disso adiantou para o lado de lá, né? Então ela não perdeu as suas ilusões, mas também, com certeza, ela deve ter sofrido ou sofre ainda, porque ela fica impotente. Como que ela vai dar ordem como rainha num reino que não é dela? O reino dos céus não é o reino da terra. O que o nosso mestre querido e amado nos diz? Não acumules tesouros na terra. Faça isso no céu. Como? Com a sua evolução moral, o seu desenvolvimento espiritual, a sua caridade, as coisas que você pode fazer para as pessoas, isso sim são tesouros que você vai poder ter do outro lado. Isso sim vai poder lhe dar títulos de bons espíritos, espíritos puros e muito mais títulos espirituais que existem que eu não sei, e deve ter muitos. Então, para que a gente não sofra com o nosso próprio orgulho, com a nossa própria prepotência, né? A nossa ignorância de achar que nós somos o máximo, já é a primeira reflexão, a primeira lição que a Rainha de Oude nos dá. Outra lição. Todos nós temos a ilusão de ter pequeninos reinos. A nossa casa, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos maridos, a gente quer mandar, a gente quer dar ordem. Eu sou uma pessoa que eu preciso me cuidar com esse negócio, né? Eu devo ter sido uma dessas aí, por muito tempo aí. E assim, aquelas pessoas que têm uma empresa que fala, olha, quem manda aqui sou eu que mando, isso aqui tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Posições sociais, posições profissionais, isso a gente é fácil de ver. Quem já não viu isso em Instagram, em Facebook, como as pessoas, elas se arvoram, né, de ter tais e tais títulos, igualzinho a Rainha de Oude, gente. Se a gente parar para pensar, nós estamos fazendo papel ridículo não somente lá na eternidade, aqui a gente já começa a fazer papel ridículo, a gente já começa, através de Instagram, mostrando diplomas, doutorado, pós-doutorado, o diabo a quatro, porque a gente acha que isso vai nos dar glória. Talvez dê uma glória terrena, né? Mas é essa a glória que a gente procura? O que adianta a gente ter tudo isso aqui na Terra e depois, na eternidade, na espiritualidade, a gente chorar de remorso das coisas que
a gente fez pela nossa arrogância, né? Essa é a segunda lição que a Rainha de Oude nos dá. A terceira lição, a Rainha de Oude nos faz pensar na realeza, a realeza terrestre e a realeza espiritual. A dignidade real da Terra é uma dignidade sem moral. Então, como eu falei, os nossos pequeninos reinos, né, que a gente faz, eu sou presidente de uma empresa, eu sou o representante de um país, um presidente, eu sou o presidente dos Estados Unidos, a nação mais rica, mais poderosa, né? Essa realeza não exige nada de moral, exige tudo material, exige dinheiro, exige prestígio, exige poder, exige estratégia, mas tudo isso fica onde? Aqui, como a própria Málica nos mostrou. A Rainha de Oude, lá do outro lado, ela não tinha nada, não significava nada. E quem tinha toda essa grandeza moral e toda essa realeza que Jesus e muito mais Deus, né, que ela desprezou tanto, eles sim são os verdadeiros donos do reino, e não nós. Nós estamos muito longe. Coitada da Málica, né? Coitada de nós. Mais uma lição da Málica. Nós percebemos nela ainda agarrada na visão humana. A visão que ela tinha naquele momento que ela foi evocada era exatamente como se ela estivesse aqui na Terra, como se nada tivesse mudado. Então, isso é muito próprio de essa visão, né, de quem não percebeu que existe uma lei sublime que nos faz ir para frente, que é a lei da evolução espiritual. Então, ela se via e se enxergava naquele momento ainda como se estivesse na Terra. E nada daquilo servia, né? Então, eu faço a vocês agora uma provocação. Não. Vou falar a última lição, depois eu faço a provocação para vocês pensarem durante a semana. A última lição. No momento que nós entendemos que todos os nossos atos, eles são um processo educativo. Os nossos erros, os nossos atos bons e ruins, certos e errados, eles estão dentro da lei divina. Nós aprendemos através deles. E esses erros, esses sofrimentos, eles não passam de oportunidade de elevação espiritual. Quando a gente entende isso, o nosso sofrimento diminui, 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 até o dia que realmente a gente tiver uma evolução espiritual boa para a gente deixar de sofrer. Porque nós sofremos por causa da nossa ignorância, como a Málica, né? A visão que não tinha. E para terminar, eu vou deixar para vocês uma provocação. Se você, Mateus, João, a Maria, a Cleusa, a Glória, a Rita, morresse nesse instante, nesse minuto, qual seria o seu estado mental para chegar lá na espiritualidade? Você já estaria sem os apegos materiais? Qual seria a sua visão lá no lado espiritual? Você já conseguiria enxergar que você passou pela Terra e já está em outro plano? Você já conseguiria deixar os seus pequeninos reinos aqui na Terra, o seu Instagram, ou você ia ficar de lá
pedindo seu celular para ligar para as pessoas, me dá um WhatsApp. Como que você estaria reagindo nesse momento se a morte acontecesse agora? Vamos pensar nisso? É essa a nossa lição maior da história da Rainha de Oude. Eu fico aqui pedindo a Jesus que nos ilumine. Eu também vou fazer essa reflexão, porque nós todos estamos na Terra, não é à toa, e isso é uma aferição do que realmente a gente já conseguiu deixar desapegar ou não desapegar. Se eu estou apegada em filhos, se eu estou apegada na minha casa, no meu jardim, na minha cachorra, se eu estou apegada em quê? Então, deixo para vocês essa reflexão, essas várias reflexões, agradecendo muito a Rainha de Oude, que veio nos trazer essa conversa através de Kardec para despertar o nosso pensamento. Que Jesus esteja com todos vocês e que a luz divina seja aquela que vai nos orientar aqui nesse plano e no plano espiritual. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarem comigo, obrigada por refletirem comigo. Um grande beijo para todos vocês. Agradecemos a nossa companheira Ana pela brilhante palestra, agradecemos por tudo que ela nos ofereceu nessa noite, a bagagem de conhecimento que ela dividiu com todos nós e que possamos transformar esses ensinamentos na prática do nosso dia a dia. Para o próximo sábado, nós teremos a palestra no dia 2 de abril, com a Shirley Nazaré, do Centro Espírita Amor e Caridade de Tocantins, e o tema, o Livro dos Médiuns. Uma boa noite a todos. Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, e nada faço para me modificar, será inútil dizer, Amém.
Música